Você sabe qual a história da farmácia no Brasil? A farmácia era o local onde as pessoas iam se abastecer de medicamentos e demais tipos de drogas nos tempos coloniais do Brasil, e eram chamadas de boticas. Estes estabelecimentos eram responsáveis por preparações e distribuição de medicamentos às pessoas doentes. Dentro dessas boticas existiam os boticários. O boticário é a pessoa que exercia o papel do farmacêutico durante os primeiros anos da história da farmácia, perdurando aí até meados dos anos de 1830. Em outras palavras, o boticário era quem diagnosticava a doença no paciente, produzia e manipulava os medicamentos, além disso, fazia também a prescrição dos mesmos. Eles podiam perambular em cima de burros de carga e assim percorrerem longas distâncias, levando os medicamentos para tratar os enfermos. Mas engana-se quem pensa que as boticas eram disponíveis para todos. Elas ficavam restritas aos colégios internos administrados pelos jesuítas, atendendo somente os membros das companhias e estudantes dos colégios católicos. E somente aí aos poucos elas foram sendo colocadas à disposição das pessoas de modo em geral. Lá naquela época não existia uma clara separação das atribuições de quem era médico e de quem era farmacêutico, como existe hoje por meio de normas e legislações. Olha só que bacana essa informação. Em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, foi fundada em 4 de abril de 1839 a Escola de Farmácia, sendo pioneira na história da farmácia no Brasil, no ensino da profissão do farmacêutico. Mais para frente aí, em 1870, surge na capital paulista várias farmácias, como passam a ser chamadas. No Brasil, assim como nos demais países ocidentais, foram berços da indústria farmacêutica que, a partir do fim do século XIX, passaram a produzir remédios em larga escala. No Rio de Janeiro, nascia a Casa Granado, um dos laboratórios pioneiros do país, criador de diversas especialidades farmacêuticas, como a água inglesa Granado, a magnésia fluida Granado, o vinho de quino, o xarope antiasmático imabaibina, o xarope de urucu composto e diversos outros remédios. Em 1889, com a proclamação da República, a produção farmacêutica brasileira teve o seu apogeu na primeira fase industrial, que se prolongou aí até 1914, quando da fundação dos primeiros laboratórios industriais, eles produziam medicamentos de origem vegetal, mineral e animal. Havia nesta época 35 laboratórios no país. Já aí em 1907 foi realizado um censo pelo Centro Industrial do Brasil. Este censo revelou a existência de 60 laboratórios farmacêuticos em funcionamento no Brasil. Alguns anos depois, a segunda fase da indústria farmacêutica foi impulsionada pela Primeira Grande Guerra Mundial, que privou o Brasil de uma grande soma de medicamentos e deu início a uma fase de desenvolvimento geral de todo o laboratório nacional. Com o aperfeiçoamento dos métodos científicos de produção, além disso, foi o período do despertar dos laboratórios estrangeiros para o potencial representado pelo mercado brasileiro. Deu-se início então à produção em pequena escala de produtos de origem francesa, italiana, suíça, alemã, inglesa e também norte-americana. Mas ainda eram importados quase todos os produtos químicos básicos. Por isso, é fundado em São Paulo o Instituto Medicamenta Fontoura e Serp, em sociedade entre os farmacêuticos Cândido Fontoura e Francisco Serp. Em 1940, a terceira fase da indústria farmacêutica é deflagrada pelas dificuldades de importar matérias-primas, máquinas e utensílios. Os laboratórios nacionais veem-se obrigados a suprir uma demanda interna com um crescimento considerável, chegando até mesmo a suprir as demandas de países europeus. Já em 69, a legislação nacional não reconhece as patentes e passa a admitir a produção de produtos similares. A lei estimula a produção de matéria-prima farmacêutica por cópia de processos conhecidos a custos bem menores
que os necessários no desenvolvimento de novos medicamentos. Em 1976, é aprovada a Lei 6.360, que cria a exigência de apresentação de receita médica na venda de medicamentos com o objetivo de controlar o consumo de fármacos que geram aí uma dependência química. No ano seguinte, nós tivemos a publicação do Decreto 79.094, estabelecendo a obrigatoriedade da impressão de tarjas nas embalagens dos medicamentos para duas categorias: tarja vermelha, para os medicamentos que só podem ser dispensados mediante prescrição médica, e o tarja preta, para medicamentos psicotrópicos que causam dependência química. É claro que existem grandes outros marcos da história da farmácia no Brasil, e eu vou deixar para você aqui na descrição um link para você acessar e conferir lá no blog Nova Farma toda essa história. E claro, como não poderia faltar, eu quero explicar para você um pouco sobre o brasão da farmácia e também o seu significado. O símbolo de farmácia, ou brasão de farmácia, como ele é conhecido, é reconhecido internacionalmente como sendo uma taça com uma serpente enrolada. E aí você pode estar se perguntando, e eu sei que muitas pessoas até mesmo já fizeram essa pergunta: por que a cobra é o símbolo da farmácia? Segundo a mitologia grega, a serpente vem simbolizar o deus da medicina. Além disso, na antiguidade, as cobras eram animais muito presentes nas simbologias, sendo constantemente citadas em histórias junto com os deuses olímpicos. Já a taça, ela representa a deusa da saúde, Ígia. Ela ficou muito famosa nas histórias mitológicas gregas, sendo associada à cura de doenças. Simbolicamente, vamos pensar aí, nós podemos dizer que o símbolo é a cura por meio daquilo que se ingere, ou seja, por meio da ingestão de medicamentos, nós temos a cura. Muito legal, né? Espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo esclarecendo um pouco sobre a história da farmácia e sobre essa simbologia relacionado ao brasão farmacêutico. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar o nosso blog, as nossas redes sociais, que nós temos muito conteúdo legal para você aproveitar, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.